Olá pessoal, primeiramente um bom domingo a todos, né? Como percebem, estou aqui no aeroporto, é o de Belo Horizonte, aeroporto de Cofins, onde tivemos um dia muito produtivo aqui em Minas Gerais, tivemos em Lavras, depois tivemos em Divinópolis e à noite ainda uma reunião política aqui em Belo Horizonte. Agora estou retornando a Brasília para mais uma semana de trabalho. Eu não poderia deixar nesse domingo de protestar contra a nova medida do governo Temer. Está muito difícil concordar com alguma medida adotada por esse governo. Aliás, eu considero um governo doente terminal, ou um cadáver insepulto. Um governo que passou via presidente da República quase todo o tempo, reunido com advogados de defesa para se defender diante das seríssimas acusações que pesaram sobre o presidente da República e a sua equipe. Foram especialmente duas denúncias da Procuradoria-Geral da República, fato inédito na história do Brasil, em relação a um presidente da República no exercício do mandato. Mas hoje eu venho protestar contra essa decisão do governo, mediante uma medida provisória, de conceder renúncia fiscal da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais ao ano. Mais uma vez, desde o período Dilma, medida adotada no governo Dilma e que agora tem prosseguimento, com mais 1 bilhão e 500 milhões de reais por ano de renúncia fiscal às montadoras no Brasil. Veja, o governo outra vez rasgando a lei de responsabilidade fiscal. Eu fui o relator desta lei, que veio para mudar a cultura da administração pública brasileira e conter esse processo irresponsável de endividamento do setor público, que foi abrindo buracos nas contas públicas, que hoje levam o país ao caos. O Tribunal de Contas, nos últimos dias, revela que no início da próxima gestão, o novo presidente da República não terá dinheiro sequer para pagar a folha de pessoal. Todas as desonerações concedidas no ano passado, desoneração, renúncia fiscal, incentivo fiscal, foi da ordem de 354 bilhões de reais, ou seja, 5,1% do produto interno bruto. Isto é arrasador, E não há nenhuma simulação de resultado em benefício da população. O governo não nos convenceu até agora que estas desonerações foram transferidas em benefício do povo brasileiro. Agora, por exemplo, vai baixar o preço do carro com essa desoneração? Certamente não vai baixar o preço do carro. O governo vai beneficiar as montadoras, mas não vai beneficiar os consumidores, os que pagam impostos nesse país, os brasileiros contribuintes, os trabalhadores. E os prefeitos vão pagar por isso. Por quê? São recursos subtraídos dos cofres municipais, já que esses recursos são contabilizados na constituição do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. O governo faz cortesia com o chapéu alheio. Nenhum prefeito municipal foi consultado, nenhum município foi ouvido antes desta decisão do governo. Veja, no início de 2019, nós não sabemos quem será ainda o presidente da República, mas já sabemos que o próximo presidente da República assume com um contrato celebrado de desonerações da ordem de 306 bilhões no primeiro ano. 2019, 306 bilhões de desonerações. Depois, 2020, 330 bilhões de desonerações. E a dívida pública crescendo. Vocês sabem quanto por mês cresce hoje a dívida pública brasileira? Em 2016, crescia 37 bilhões por mês. Em 2017, cresceu 39 bilhões por mês.
Agora, em 2018, está crescendo 55 bilhões por mês. Eu pergunto, o que fizeram com o nosso país? Um país pródigo, potencialidades econômicas extraordinárias e governantes incompetentes ou corruptos, afundando o nosso país nas dificuldades. De 98 a 2006, o governo tapava os buracos das finanças públicas, do déficit público, porque gastava mais do que arrecadava, ele tapava esses buracos, aumentando impostos, aumentando a carga tributária. Então, em 98, a carga tributária correspondia a 26% do produto interno bruto. Em 2007, correspondia a 33% do produto interno bruto. E depois de 2007, com a carga tributária batendo no teto, o governo não podia mais aumentar impostos como gostaria. E aí o que fez para tapar os buracos das contas públicas? Passou a endividar o país, passou a lançar títulos públicos no mercado, pagando altas taxas de juros e aumentando a dívida bruta do país, organizando isso que eu sempre chamei de bomba relógio de efeito retardado, que viria a explodir a médio prazo no colo do Brasil. E explodiu. Em 2007, essa dívida era de 1,326 bilhões de reais, correspondia a 56% do produto interno bruto. Hoje ela é de 5 trilhões, 133 bilhões de reais. Isso corresponde a 77% do produto interno bruto. Aonde iremos parar? E há aí alguns irresponsáveis querendo dar sustentação a candidaturas que levarão o país a uma tempestade, sem dúvida, a um incêndio. A situação é grave. O governo tem sido impotente, incompetente e corrupto. Por isso afunda o país ainda mais. E nós temos que ter juízo agora, nós temos que pensar no futuro. Nós temos que refletir o que é melhor para o nosso país. Vamos deixar de lado a raiva, agora é hora de construção. Eu bati nesses últimos 15 anos como ninguém. Fiz oposição dura. Não houve um dia que eu não fosse à tribuna do Senado para criticar o governo. Quantas vezes eu falei desta bomba relógio de efeito retardado que iria explodir no Brasil? Ela explodiu. O país está à deriva. Nós precisamos de solução. E certamente essa indignação que eu trago no peito, essa revolta que os brasileiros conscientes trazem no peito, ela deve ser transformada em inteligência, reflexão, maturidade, na busca de uma coesão nacional que possa retirar o país desse buraco. Eu não acredito em nenhuma outra solução. Nós estamos propondo a refundação da República, que é um rompimento, é uma ruptura, é um rompimento com esse sistema corrupto atual, essa fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes. Mas essa refundação da República só será possível se nós conseguirmos celebrar um pacto nacional pela governabilidade, reunindo todas as pessoas de bem. Isso começa agora, sim, na campanha eleitoral, no processo eleitoral, passa pelas urnas, mas prossegue depois, na construção da grande nação que todos nós merecemos. Há poucos dias, lá em Tiradentes, aqui em Minas Gerais, cidade histórica, eu lembrava de frase do Tiradentes, na Inconfidência Mineira. Ele dizia, se todos nós quisermos, podemos transformar esse país numa grande nação. Séculos depois, nós somos obrigados a repetir Tiradentes. Se todos nós quisermos, poderemos transformar esse país numa grande nação. É o que nós desejamos. Um bom domingo a todos vocês. Grande